Dois dedos de conversa. Todos os dias. Dois dedos de conversa. Uma rúbrica de João Figueiras e convidados. Na Alvor FM. Sandra Barão Nobre, acredito que tem muito que nos contar, pois a sua terceira viagem ao Irão, repito, ao Irão, este país que para a maioria de nós está repleto de um exotismo, de contrastes sociais, de uma cultura que muitos de nós não conhecemos e é de facto um mistério. Olá Sandra, bem-vinda a Dois Dedos de Conversa depois de uma viagem ao Irão durante 15 dias pela terceira vez. Sim, Qual é o balanço que fazes? Carlos. Qual é o balanço que fazes da viagem? É um balanço altamente positivo. É incrível o quanto nós podemos voltar ao mesmo sítio, fazer o mesmo roteiro e a viagem ser muito diferente das anteriores. O grupo também era diferente, não é? Portanto, fui com outros clientes, com novos clientes. Mas a forma como gerimos o tempo desta vez deu para acrescentar coisas à viagem que não estavam previstas. Sei que, desculpa interromper, que já está prevista uma próxima viagem para o mês de setembro, é verdade? Exatamente, portanto eu estou aqui a planear os últimos detalhes para voltar a pôr a viagem à venda. Desta vez começamos o roteiro no sul, ou seja, eu tenho feito nas viagens anteriores de Teherão, no norte do país, para Shiraz, e a viagem acaba aí. Desta vez vamos fazer o contrário, vamos começar no sul, em Shiraz, e terminar em Teherão. Portanto, começamos o roteiro no dia 28 de setembro e terminamos no dia 11 de outubro. São Imagina que eu quero me inscrever nesse tour, nessa viagem em setembro. Quanto é que eu posso pagar por 15 dias de viagem? A viagem está orçamentada em 900 euros mais IVA. Inclui todos os alojamentos, como pequeno almoço, todo o transporte dentro do país, que nós vamos ter uma carrinha à nossa disposição, e inclui, obviamente, o meu acompanhamento. O guia. O guia, que sou eu, não é? Sim. E já te sentes à vontade, sentes à vontade no Irão para seres guia, é? Sim, entretanto, obviamente tive que investir muito no conhecimento do país e da cultura e dos monumentos. Uma das compras que eu fiz agora nesta terceira ida ao Irão foi um dos melhores guias culturais do Irão, que curiosamente se encontra lá à venda em francês e que acabei por comprar e que custou quase 20 euros, que para eles é um livro caríssimo. Sim. Portanto, eu continuo constantemente a aprender mais sobre a cultura iraniana e sobre a história do país e sobre os monumentos para poder depois dar as explicações aos meus clientes, não é? As pessoas que eu acompanho. Também já vou falando alguma coisita, já sei o básico, contar, enfim, aquelas coisas básicas de uma conversação. Sandra, presumo que nós somos os portugueses estão espalhados por sete partilhas do mundo, não é? Presumo que se calhar no Irão não encontras vestígios de algum português que tenha por aí passado e que tenha deixado aí alguma coisa, não é? Pois, porque ainda não fui a Hormuz, não é? Porque ali Hormuz era um entreposto português na altura dos descobrimentos, exatamente. Nós controlávamos ali o comércio no Estreito de Hormuz e ainda está lá uma fortaleza que fomos nós que erguemos e tínhamos ali o Golfo Pérsico um bocadinho controlado por nós, não é? Portanto, é assim a presença mais evidente dos portugueses naquilo que foi o antigo Império Persa, que é hoje o Irão, mas eu ainda não fui a essa zona do Irão. Tenho ideia de lá ir um dia, é uma coisa que quero muito fazer, mas o Irão é enorme, não é? É um país muito grande. Presumo que esta tua terceira ida ao Irão se irá replicar e cada vez mais tu te sentes num peixe na água em terras do Irão como pessoa, portanto, organizadora de visitas culturais, no fundo uma visita cultural e lúdica, sem sombra de dúvida. Eu perguntar-te-ia, nesta última viagem, o que é que tu ressaltas de mais importante no meio disto tudo? Olha, uma coisa que fiz pela primeira vez, numa cidade onde estive também nas viagens anteriores, desta vez conseguimos arranjar tempo para ir visitar as Torres do Silêncio na cidade de Yazd.
que é no sul, já na zona sul do Irão e numa área já bastante desértica e árida. Então, Yazd é ainda hoje uma das cidades iranianas onde persiste uma comunidade considerável de seguidores do Zaratustra, que foi, digamos assim, o profeta, claro. Exatamente, e que foi um profeta do zoroastrismo, que foi a primeira religião monoteísta, que era a religião do primeiro Império Persa, há 2500 anos. Ou seja, o Zaratustra foi o primeiro a propor a existência de um Deus único, invisível e omnipresente, que era o Ahura Mazda. E então os seguidores dessa religião, que tinham, e ainda hoje têm, uma relação muito íntima e de grande respeito pela natureza e pelos seus elementos, ou seja, a água, o ar, a terra e o fogo. Aliás, eles oram voltados, ora para o sol, ora para uma chama eterna, que está também num templo do fogo em Ásia, que é possível visitar. Os seguidores desta religião não enterravam os seus mortos para não contaminar a terra. E então tinham as chamadas Torres do Silêncio, que eram umas torres circulares, construídas normalmente no topo de montanhas ou de promontórios, não muito longe das cidades, onde eles colocavam os corpos, depois de tê-los preparados de alguma maneira, para que os corpos se decompusessem ao ar livre, por ação dos elementos da natureza, portanto o calor, o frio, a chuva e também os abutres, que iam ajudando a limpar os ossos, não é? E as ossadas depois eram recolhidas também dentro dessa torre de silêncio, numa cova, e depois iam também acabando por se decompor com a passagem do tempo. E estas torres, Sim, que estão perfeitamente recuperadas, são monumento, funcionaram até à década de 60 do século passado. Hoje em dia, os zoroastras já não enterram assim já não deixam assim os seus mortos, agora enterram-nos de facto, mas há toda uma série de cuidados que eles têm para não contaminar a terra. E então é impressionante porque é uma subida ainda considerável e lá de cima tem-se uma vista maravilhosa sobre a cidade de Yazd e sobre as montanhas que rodeiam a cidade, e depois de estar lá dentro de facto é muito difícil de descrever, não é? Porque percebe-se exatamente como é que os corpos ficavam ali a decompor-se. Sim. E Sandra, como é que são vistos os turistas, neste caso os portugueses, aos olhos dos iranianos? Como é que os iranianos são veem os simpáticos, turistas? têm alguns receios? Simpáticos. Não, de maneira nenhuma. São muito simpáticos, são muito curiosos. Mas conhecem Portugal, ouviram falar Conhecem Portugal, obviamente. Cristiano Ronaldo, conhecem o Cristiano do Figo. Ronaldo, o Queiroz, que Sim, esteve lá e que foi selecionador do claro. Irão durante muito tempo. E este ano, pela primeira vez, aconteceu uma coisa muito curiosa. Eles têm uma série de referências, até porque, por exemplo, a palavra laranja, no Irão, à semelhança do que acontece na Turquia, diz-se Portugal. Eles dizem portacal, é como designam laranja, portanto o fruto tem o nome de Portugal, que foi uma das heranças que nós que deixamos ali naquela zona do Médio Oriente. E este ano, pela primeira vez, também aconteceu uma coisa curiosa. Nós fizemos a visita à antiga Embaixada dos Estados Unidos em Teherão. Portanto, os Estados Unidos e o Irão não têm relações diplomáticas desde 1979, desde a Revolução Iraniana e a instauração da República Islâmica no Irão. Mas o enorme, gigantesco quarteirão onde ficava a embaixada e onde, inclusivamente, a CIA operou a partir dali durante muitos anos, o que esteve na origem dos problemas com o Irão e dos problemas que subsistem hoje em dia. Portanto, fizemos essa visita e o nosso guia, no início, perguntou, havia lá gente de países muito diferentes, e eu quis saber de onde é que nós éramos, e quando eu disse que éramos de Portugal, ele olhou para mim e disse José Saramago. Foi a primeira vez que um iraniano apontou o nome de José Saramago, porque normalmente as referências são as referências do futebol. Exatamente. E para além disso, o que é que queres ressaltar mais? Há alguma coisa especial? Bem, ressaltar que o Irão nunca esteve tão barato como está atualmente. Por causa deste novo embargo que o atual presidente dos Estados Unidos impôs ao país, a moeda desvalorizou muitíssimo. Por exemplo, uma visita a um museu, a um parque arqueológico como Persépolis, que é uma coisa monumental e que é património mundial da humanidade, custa €1,50.
faz-se uma excelente refeição por 3 euros, 3,5 € em excelentes restaurantes. Um bilhete de metro nem sequer entra para o orçamento porque custa 7 cêntimos, portanto E eu em 15 dias, a pagar todos os transportes, táxis e metro, andamos muito de táxi porque é muito barato, todas as refeições e todas as entradas nos museus, eu gastei 200 euros no terreno. Portanto, está muito barato, o que é bom para nós turistas, é péssimo para os iranianos, que atualmente estão a viver com grandes dificuldades e uma inflação descontrolada, portanto para eles é muito mau. Mas para quem quiser ir ao Irão e ter uma nova experiência de uma cultura completamente diferente é aproveitar, Sandra. É aproveitar, entrou em contacto comigo através do Facebook, Sandra Barão Nobre. Podem também ir ao Facebook da agência, que é a Magellan Route, Caminho de Magalhães, em inglês, Magellan Route. O site está a ser reformulado, mas deve ser lançado em breve. Mas, por enquanto, está a informação toda também na página do Facebook da agência e podem até ir lá ver todos os posts que eu fiz nesta última viagem, que aconteceu entre abril e maio. Portanto, está lá o roteiro todo e as pessoas podem já ir ver as fotografias e inspirar-se e imaginar-se no Irão. Do Best, como dizem aqui os novatos estagiários na Alvor FM, qual é a música que sugeres para hoje, iraniana? Uma música que sugiro para hoje. Se calhar uma música de um iraniano que não vive no Irão, vive nos Estados Unidos, em Los Angeles. E é uma música que está a fazer um enorme sucesso no Irão, porque eles não estão tão isolados, aliás, não estão de todo isolados do resto do mundo como se pode pensar. Se calhar foi uma música que postaste no outro dia no Facebook. Exatamente, que os miúdos andam, os miúdos filmaram uma série de vídeos na escola ao som dessa música e isso acabou por gerar problemas no Irão, porque dançaram essas músicas em atividades escolares e não é suposto isso acontecer, vai contra os princípios da República Islâmica. E então, ao que parece, houve alguns professores que acabaram por ser demitidos e diretores de escolas que se viram em problemas sérios, mas a verdade é que a música é uma música pop, muito fútil, mas tem um vídeo engraçado, o ritmo é alucinante, dá vontade logo de dançar e para mim tem essa simbologia porque acaba por ser um grito de liberdade e de irreverência. E consegues-te lembrar do nome da música? Não consigo, mas posso mandar. Já vamos pesquisar daqui a bocado, já vamos pesquisar. Está bem. Ok, obrigado. Beijinhos, obrigado. Então, beijinhos, João Carlos, até à próxima. وقتشه بدی لبه رو بیبی بودو بگی کمه رو هی بیا برش بره سکسی واسه همه زنگ زدنات مرسی واسه همه پیگیریات مرسی واسه همه کادوات مرسی وای بدن رو ببین جون بابا خودتو بلرزون بابا همه میگن ساسی پاشو همه رو برقصون دادا آقامون جنتلمنه این خانومم عشق منه آقامون جنتلمنه Dois dedos de conversa. Todos os dias. Dois dedos de conversa. Uma rúbrica de João Figueiras e convidados. Na Alvor FM.